Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã seja abundante sobre a tua vida. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele esteja aí ao teu lado. Não sei onde você se encontra nesse momento, mas onde você estiver, a mão do Senhor possa estar aí na tua companhia. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 28, o versículo 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Querido amigo, a nossa confiança a cada dia precisa estar fundamentada na pessoa certa. Não adianta apenas termos confiança, mas a nossa confiança precisa estar segura no lugar certo. Os israelitas depositaram a sua confiança no santuário, mas os israelitas deveriam ter depositado a sua confiança no Senhor. O santuário sem o Senhor nada poderia fazer pelo seu povo. O santuário sem Deus não era nada, era apenas um imóvel. Mas o santuário com o Senhor, ele de fato era a casa de Deus, e Deus resolveria, ouviria as orações do seu povo. Deus, nesse momento, permitiu que o seu santuário fosse levado para a Babilônia para corrigir a visão teológica do povo de Deus. Eles acreditavam que o santuário era a solução dos seus problemas, mas, na verdade, quem resolvia os problemas do seu povo era o Senhor. Hoje, nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. Sem Deus em nossa vida, nós não somos nada. Não adianta depositarmos a nossa fé em algo, em algum objeto, em alguma coisa ou em algum ser humano. A nossa confiança precisa de fato se voltar para Deus e nos mantermos seguros nos braços do Senhor. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós nos deparamos com um homem de Deus chamado Ananias. Ananias vem de uma linhagem de sacerdote e profeta. Ananias veio da cidade de Gibeão, a mesma cidade de Jeremias. Possivelmente ele se conhecesse no seu crescimento e na sua infância. É a razão pela qual os israelitas também acreditavam nas profecias de Ananias. Mas Ananias não estava com o seu coração completamente entregue nas mãos de Deus. Ananias se deixou levar pelas opiniões da grande maioria da população e dos próprios líderes e não creu plenamente no que Deus estava lhe revelando. Jeremias capítulo 28, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Essa profecia contradizia completamente as profecias de Jeremias. Ananias acreditava, e ele falava em nome de Deus, dizendo que Deus tinha quebrado o jugo de Babilônia, e ele iria trazer de volta para Jerusalém Joaquim, porque ele era o legítimo rei, e os utensílios do templo também voltariam para o mesmo lugar. Essas declarações de Ananias eram completamente contrárias às profecias de Jeremias, e quando Jeremias falava que não seria dessa forma, as pessoas se rebelaram contra Jeremias e abraçaram a Ananias. Como nós podemos observar no versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o falso profeta agradava o coração do povo, ele estava disposto a agradar o coração da maioria, ele queria que as pessoas se alimentassem de algo falso, mas que eles tivessem esperança naquilo que não era sólido, que não era verdadeiro. Jeremias capítulo 28, versículo 16. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. O Senhor não tolera a mentira, o Senhor não tolera a falsidade. Na verdade, o Senhor conhecia o coração de Ananias. Ananias estava com o objetivo de poder enganar o seu povo,
Neemias estava colocando o povo para longe de Deus, temendo a própria reação do povo que esperava um restabelecimento da sua nação dentro de pouco tempo. Falar que isso iria se demorar era um medo para Ananias. Por isso que ele escolhe seguir o seu próprio caminho. E Deus, através da boca do profeta Jeremias, declara que naquele mesmo ano ele perderia a sua vida. Se ele não se arrependesse, se ele não se retratasse diante da nação, falando que as suas palavras eram mentirosas, o próprio Deus estava sentenciando a sua sentença de morte. E nós podemos observar no versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, pelo fato de Ananias não se arrepender, não se retratar diante da nação, naquele mesmo ano, no 7º mês, Ananias perdeu a sua vida porque estava enganando o povo do Senhor, levando por caminhos que não haveria retorno. Querido amigo, nessa manhã vale a pena nós pararmos para refletir quão importante é a pregação da palavra do Senhor. Aquele que usa o púlpito, a palavra de Deus, a Bíblia, para enganar as pessoas, elas estão enganando a si mesmas, elas estão conduzindo a sua vida para um desfecho de morte, um desfecho triste. Infeliz é aquele que usa a palavra de Deus para os seus próprios benefícios. Será o próprio Deus um dia que trará a julgamento todas as ações, todas as palavras, todos os sermões pregados por aqueles líderes que tiveram nas mãos a palavra do Senhor. Ananias é um exemplo claro disso. Ananias tentou contradizer as verdades que Jeremias estava falando, dizendo que dentro de 2 anos o povo de Deus voltaria para Jerusalém. Era pura mentira. Deus o puniu por isso. Os flagelos do Senhor caíram sobre ele e naquele mesmo ano, no 7º mês, ele perdeu a sua vida. Ananias ignorou completamente todos os profetas que vieram antes deles, todos os homens de Deus que declararam as suas profecias falando que o cativeiro seria longo. Ananias estava tentando agradar ao povo. É por isso que ele contrapôs a palavra de Jeremias. É por isso também que ele se opôs à palavra de Isaías. Ananias menosprezou o livro de Deuteronômio. Ananias também menosprezou a vontade de Deus para a sua vida e para toda uma nação. Jeremias se calou, não porque estivesse com medo. Ele declarou a sentença de morte, falando: se Ananias estivesse falando a verdade, ele viveria. Mas se Ananias estivesse falando a mentira, naquele mesmo ano, no 7º mês, ele morreria. E de fato, as palavras do profeta Jeremias se cumpriram. A palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, ela se cumpre ao pé da letra. Não adianta brincarmos com ela. Mesmo que a misericórdia de Deus se demore, Deus um dia irá fazer justiça. Deus trará os seus julgamentos. Aqueles que desobedeceram ao Senhor pagarão as consequências de não terem dado ouvido à voz do Senhor. Hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de colocarmos a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus. Hoje é o dia de abrirmos o nosso coração e deixarmos que exclusivamente o Senhor conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor para todo sempre. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.